Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a parte 9 da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro de instantes, pessoal, nós vamos iniciar. Falado então, hoje é a parte 9, é a última aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, falta a gente falar aqui sobre a ofensiva contra o Japão, né, como que ela foi se finalizar. Batalhas, pessoal, foram sendo travadas desde a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941. E aí, pessoal, o Japão, a partir do meio de 1942, mais ou menos, começou a sofrer várias baixas, né? Então a Batalha de Midway, por exemplo, foi ali onde os Estados Unidos começaram a ter a supremacia, né? Claro que não era uma supremacia acentuada, porque o Japão ainda teria muita defesa, mas o Japão tinha perdido na Batalha de Midway o principal foco de ataque. Então, a partir desse momento, de 42 para frente, os japoneses eles vão ficar se defendendo de uma forma ferrenha. Os Estados Unidos eles vão ser o principal líder aí desses ataques, né? Então, vão contar com a ajuda da Austrália, da Inglaterra, enfim, dos aliados ali que estavam com o seu poder. A gente vai falar de algumas batalhas rapidamente aqui só para situar. Então, nas Ilhas Salomão, por exemplo, entre o fim de 1942 e o início de 1943, nós temos a Batalha de Guadalcanal, né? Na verdade começou lá em agosto de 1942 e foi até o começo aí de 43. Então foi uma grande vitória dos aliados, tá? Então ali nas Ilhas Salomão, próximo da Papua Nova Guiné, teve essa vitória aí dos aliados. Os japoneses iam sofrer uma derrota crucial em outubro de 1944 nas Filipinas, porque o que vai acontecer com os Estados Unidos, eles vão estabelecer ali uma base muito importante, porque vai atrapalhar os planos dos japoneses de ter uma integração entre a Indonésia e o Japão, porque o Japão tinha 1 milhão de soldados na Indonésia. Então, as Filipinas, como estão ali no meio, né, entre o Japão e a Indonésia, os Estados Unidos, então, estabelecendo essa base em 1944, conseguiram, então, interceptar esse contato japonês, né? Então, o que vai acontecer, pessoal, aí é a maior batalha naval da história, tá? O que se relata é que são mais de 2 milhões de toneladas aí de navios que estão envolvidos nesta batalha, né? Mais de 280 navios foram utilizados nesse confronto, que teve vitória dos aliados contra o Japão. A de Iwo Jima, pessoal, que também foi importante, porque já está próximo ali do arquipélago ali da parte principal do Japão, é um lugar onde os japoneses utilizavam como pista de lançamento de aeronaves, né? Então, Iwo Jima vai ser tomada pelos americanos também. Então, aí já entrando em 45, aí, fevereiro e março, vai ser uma importante vitória dos aliados também. E a Batalha de Okinawa, aí, ele vai ser o maior confronto anfíbio da história, né? Vai ser ali caracterizado por uma grande invasão anfíbia dos Estados Unidos. Lembrando que anfíbios, pessoal, aí na guerra, são veículos que podem trafegar tanto por mar quanto por terra. Então, a invasão anfíbia que vai se dar aí vai ser importantíssima, né? Então, Okinawa, então veja aí que já em junho de 1945 está dominada, né? Então, pessoal, o Japão está cercado. O Japão ele não tem mais força para contra-atacar, mas os japoneses, os líderes do Japão, continuavam acreditando que poderiam atrair o seu território e conseguiriam obter a vitória a partir daí, né? Então essa era a crença aí que os líderes do Japão tinham na época. A situação vai ficando cada vez mais complicada para o Japão. Então, em março de 1945, um ataque aí que é pouco lembrado, que foi o bombardeio de Tóquio, né? Bombardeio sobre Tóquio, e naquele mês deixou 100 mil pessoas mortas, né? Então foram mais pessoas mortas, inclusive até do que o ataque sobre Hiroshima. Essas 100 mil pessoas morreram aí através do ataque de aviões conhecidos como B-29, que lançaram bombas incendiárias na cidade aí no mês de março. Tá, então foi um ataque que mostrava que o Japão estava realmente em situação muito complicada. Pessoal, quando houve a Conferência de Potsdam, ali no fim de julho e o início de agosto de 1945, foi apresentado o Projeto Manhattan. O que foi o Projeto Manhattan, pessoal? O Projeto Manhattan foi iniciado em 1939, secretamente, devido a um aviso que o presidente Roosevelt, ainda vivo, tinha recebido do Albert Einstein. Então, Albert Einstein, junto com outros cientistas, mandaram uma carta para o Roosevelt alertando dos planos do Hitler para ter uma bomba atômica. Tá? Então, havia pesquisas já nesse sentido. O Einstein tinha ali os seus estudos que vão ser utilizados pelos cientistas do Projeto Manhattan
para desenvolver a bomba atômica, tá? Então o projeto Manhattan basicamente é isso, tá? É o desenvolvimento dessas armas nucleares, tá? O Einstein não desenvolveu as armas, isso tem que ficar claro, mas a sua fórmula da aceleração da gravidade foi utilizada para fazer então as armas. Lembrar, pessoal, que o Einstein, assim como diversos cientistas, eram foragidos da Alemanha, tá? Então os nazistas tinham colocado a cabeça a prêmio aí do Einstein, né? Por isso que ele fugiu para os Estados Unidos, e junto com vários outros também. 6 de agosto e 9 de agosto de 1945 vão se dar os dois grandes ataques nucleares aí dos Estados Unidos contra o Japão. Como o Japão não se rendia, os Estados Unidos tinham ali a preocupação de fazer algo, alguma ação militar que fizesse com que o Japão se rendesse. Porque o grande temor dos Estados Unidos era colocar seus homens dentro do Japão e sofrer muitas baixas. Então era isso que os Estados Unidos temiam que acontecesse. Ficava o ataque nuclear nesse sentido. O primeiro ataque então vai se dar sobre Hiroshima, no dia 6 de agosto, o segundo ataque sobre Nagasaki. O plano inicial não era atacar Nagasaki. O plano inicial era atacar uma cidade chamada Kokura, mas por condições de tempo, o ataque acabou se direcionando para Nagasaki. Bombas. Tá? Então na esquerda aí nós temos a bomba lançada sobre Hiroshima, à direita nós temos a bomba lançada sobre Nagasaki. Um detalhe, pessoal, é o seguinte, né? Então a primeira bomba aí, a Little Boy, tá? Esse foi o apelido da bomba sobre Hiroshima, ela era composta basicamente de urânio. Tá? A outra bomba é conhecida como Fat Man e vai ser lançada sobre Nagasaki e é feita basicamente de plutônio. Sobre essas bombas é que elas explodem no ar. Então a bomba de Hiroshima, por exemplo, ela explodiu ali a uma altura entre 580 e 620 metros. E a Fat Man a cerca de 550 metros do solo. Então, pessoal, essas bombas, né, explodindo dessa forma, elas foram programadas para isso porque o impacto visual era maior se as bombas explodissem realmente no ar, como aconteceu. Se as bombas tivessem caído no chão, a radiação se espalharia muito mais. Então era para ser muito pior a situação em termos de radiação, em termos de longo prazo, né? Porque a radiação fica a longo prazo. Então a radiação se espalhou menos, mas o impacto visual foi muito maior com a bomba explodindo no alto. Então esse era também uma estratégia, né? De causar esse impacto visual também na questão aí de fazer o Japão se desestabilizar ainda mais e finalmente se render. Primeiro ataque, o ataque com a Little Boy, 80 mil pessoas vão morrer. Vários outros milhares vão ficar aí com sequelas e vão morrendo nas décadas seguintes. No segundo ataque, que é sobre Nagasaki, o detalhe é que a Fat Man era maior em termos de capacidade do que a Little Boy, mas ela vai matar menos, ela vai matar 40 mil pessoas, porque o relevo de Nagasaki não vai ser muito apropriado aí para questão de ter uma mortandade maior, né? Então há vários morros na cidade, né? Então isso favoreceu com que a explosão não fosse tão eficaz quanto a de Hiroshima, mas matou 40 mil pessoas. No dia 14 de agosto de 1945, o Japão finalmente se rendeu. Então o Truman conseguiu aí a rendição do Japão. O Hirohito, né, o imperador japonês, ia transmitir sua voz ali pelo rádio no dia seguinte, anunciando a todos ali que o Japão estava desistindo da guerra. Então, pessoal, o Japão foi derrotado, foi o último país aí do eixo a ser derrotado. Resultados e consequências nós teremos disso daí. A Segunda Guerra Mundial gerou entre 50 e 80 milhões de mortos. A estimativa mais aceita é de que tenham sido 55 milhões de mortos, mas ela varia até 80 milhões. O país que mais perdeu homens e mulheres e crianças, idosos, enfim, mais perdeu pessoas foi a União Soviética. A União Soviética ela perdeu mais de 20 milhões de pessoas nesta guerra, tá? Chegando ali até 27 milhões em algumas estimativas. A China, pessoal, perdeu 13 milhões de pessoas. Foi o país do continente asiático que mais perdeu. Então, pessoal, a guerra teve resultados então catastróficos em termos humanitários, em termos econômicos também, na casa dos trilhões de dólares também, se fossem corrigidos nos valores atuais, né? Eu vou deixar uma matéria falando aí sobre os valores, né, que estavam envolvidos. A União Soviética foi também o país economicamente mais prejudicado na época, por isso que ela vai exigir reparações maiores da Alemanha. Então, pessoal, foi uma guerra, a maior guerra de todos os tempos, com
os resultados mais catastróficos de todos. A consequência foi que os países do eixo ficaram controlados. Então a Itália já tinha se rendido. A Itália, até no final da guerra, um detalhe importante é que a Itália se voltou também contra a Alemanha. Isso é importante dizer. Então, quando Badoglio assumiu. Mas a Alemanha passou a ser um país vigiado, assim como o Japão também passou. Então, os dois países eles ficaram impedidos de ter um fortalecimento do seu exército, do seu aparato bélico durante décadas. Então, os Estados Unidos eles estabeleceram essa vigilância sobre esses dois países. E até hoje, por exemplo, a Alemanha não tem armas atômicas, o Japão também não tem armas atômicas. O Japão vai ser reconstruído sob os termos dos Estados Unidos. Então, o Japão vai sofrer uma influência muito grande dos norte-americanos aí nesse período. Então, a reconstrução deles vai se dar de acordo com aquilo que os Estados Unidos queriam. A Alemanha, como eu falei para vocês, vai ser, então, dividida de acordo ali com a Conferência de Potsdam. Isso vai gerar a divisão em Alemanha Ocidental e Oriental, como a gente já falou na aula passada. A consequência aí da Segunda Guerra Mundial foi a formação do mundo bipolar. Então, Estados Unidos e União Soviética despontavam como os dois grandes países aí da Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra estava perdendo um pouco ali do seu poder relativo em relação a esses países, então eles estavam ascendendo. Então, a União Soviética ela vai acabar então se fortalecendo muito aí com o final da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos já vinham ali de uma grande participação na Primeira Guerra Mundial e agora na Segunda Guerra Mundial esse poder cresceu. Então Estados Unidos e União Soviética, pessoal, vão aí disputar a liderança do mundo a partir disso. Por isso que nessa época aí nós temos o embrião daquilo que vai se tornar a Guerra Fria, que vai ser esse conflito ideológico, político, econômico, cultural. Vai ser um confronto aí, pessoal, que vai perdurar durante as décadas seguintes. Aqui o mundo vai se envolver. Então, 1/3 dos países no mundo praticamente se tornou socialista, enquanto o resto se manteve capitalista. Mas era um crescimento muito avançado aí do socialismo, um sistema novo aí que tentava competir com o capitalismo. Então, o que vai acontecer aí, já nos anos 40, a doutrina Truman vai ser uma doutrina de contenção do poder da União Soviética. A ideia era conter o poder da União Soviética. Então, como a União Soviética estava conseguindo muita influência nos países do leste europeu, Truman vai se preocupar com isso. E aí vai lançar o Plano Marshall. O Plano Marshall, pessoal, vai ser um plano econômico de ajuda à Europa Ocidental, principalmente, para não deixar com que a Europa se tornasse socialista. Ali realmente o temor, pessoal, de que a União Soviética conseguisse fazer com que os países europeus se tornassem socialistas. Então, em sua grande parte. Então, por isso os Estados Unidos vão se preocupar tanto com o lançamento do Plano Marshall. Hoje, como nós estamos afastados aí no tempo em relação ao que está acontecendo nessa época, nós não temos a dimensão de como a União Soviética era temida naquele tempo. Então, o Stalin ele ganhou muita força política aí com a Segunda Guerra Mundial. Então, dessa forma, os Estados Unidos se preocupavam com essa ascensão da União Soviética. Então, bilhões de dólares vão ser injetados na economia europeia para tentar fazer ela se reconstruir, com que o socialismo não chegue na França, não chegue na Inglaterra, não chegue na Alemanha, não chegue na Itália. Então essa vai ser a preocupação dos Estados Unidos neste momento. Ainda assim, pessoal, o socialismo vai se expandir. Então a China vai ter sua revolução socialista em 1949, a Coreia do Norte nos anos 50, lá na frente, nos anos 70, nós teremos o Vietnã. Então na África, alguns países também vão receber apoio da União Soviética. Na América Latina nós teremos o caso de Cuba. Então, pessoal, o socialismo vai se espalhar. E no leste europeu foi o principal foco, porque estava mais próximo ali da União Soviética. Então vários países vão se tornar socialistas. Então Hungria, Polônia, Iugoslávia, esses países principalmente. Então dessa forma, pessoal, a Guerra Fria está se iniciando aí. Essa aí foi a Segunda Guerra Mundial. Conflito determinante aí para o resto do século XX, pessoal. Vai determinar muita coisa no século XX. Nas próximas aulas a gente vai continuar, a gente vai voltar a falar de Brasil provavelmente, e depois a gente volta a falar de novo dessa parte aí internacional. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.